E estamos de volta com o terceiro episódio do Mauá de Esportes, o seu canal de esportes no YouTube. Eu quero de novo agradecer, pedir para você se inscrever no canal. De novo, eu não vou falar para você apertar aquele sininho, aquele desenho que tem. E eu quero estar toda semana falando de um esporte diferente, com um convidado diferente. E hoje é muita alegria minha que eu vou falar de um esporte que é a minha verdadeira paixão, tênis. E para receber aqui no canal um dos jogadores de maior qualidade no tênis bauruense. Campeão em vários torneios juvenis, jogou ATP, circuito profissional, um dos melhores jogadores do circuito Masters acima de 35 anos. Daqui a pouco, roda a vinheta que eu vou chamar essa fera do tênis. Valeu! E estamos de volta com o terceiro episódio do Mauá de Esportes. Hoje sem roteiro, sem pergunta ensaiada, sem nada, porque é um esporte que a gente domina, o tênis. E eu tenho o prazer de conversar hoje com um grande amigo, um dos melhores tenistas de Bauru, André Curi. E aí, André, um prazer estar com você aqui. Eu quero que você conte a sua trajetória no tênis. Primeiramente, boa tarde a todos. E para mim é uma satisfação estar aqui presente nesse complexo do seu pai, seu Sheid Mauad, e um prazer enorme estar participando desse seu programa que você vem desempenhando aí sobre o esporte bauruense. É muito legal e estou muito feliz de estar aqui com você. Eu que te agradeço. Conta como é que você começou a carreira no tênis, como é que você começou as primeiras bolas na quadra? Então, eu comecei quando eu tinha aproximadamente 4 anos e meio, isso aí foi em 1980, 81, lá na Hípica com a minha prima Márcia Curi. Eu e meu irmão, a gente começou treinando lá com ela, aprendendo a tomar trocar gosto, a bola, né? tomar gosto. Sempre com influência do meu pai, que sempre jogou tênis e é um fanático por esporte, então foi muito legal esse meu início lá com a Márcia Curi. O André, a família toda do André é tenista, desde o pai, o Dr. Carlos Curi, exímio tenista, duplista espetacular, Márcia Curi, que viajamos em diversos torneios junto, pelo BTC brasileiro, Paineiras do Morumbi, a família toda Curi tem um nome respeitado no tênis. E André, fala pra mim, assim, o tênis é um esporte que apaixona. As primeiras bolas que você vai acertando, você já começa a ganhar gosto. Você já começou a disputar campeonato cedo? Me conta como é que foi essa história. Então, aí eu comecei a ter as aulas de tênis com 4 anos, aí depois de alguns anos eu já fui lá para o Bauru Tênis Clube da cidade, né? Ter as escolinhas do nosso saudoso seu Cláudio Sacomandi, na quadra 1 do BTC, quadra coberta, onde lá tinham vários garotos e vários amigos, então a gente pegava gosto pelo esporte, a gente gostava de ir ao clube para ter as aulas, a escolinha com o seu Cláudio, então a gente foi pegando gosto e gostando. E começando a jogar torneio, com 7 anos eu já fui pela primeira vez para Salvador jogar o torneio, fui sozinho, eu e meu irmão, sozinho não, né? Sem meus pais, com 7 anos, o seu Cláudio levou a gente, acho que foi 6, 8 meninos, e a partir daí a gente começou a nossa carreira. Que é uma experiência que eu também tive, também junto com o nosso técnico Cláudio Sacomandi, saudoso Cláudio Sacomandi, pai do Celso, uma geração de tenistas de Bauru, toda formada pelo seu Cláudio. André, a gente vai falar agora sobre o nosso primeiro quadro, o Primeira Vez. Eu quero te perguntar, André, nesse quadro, o primeiro momento em que você falou assim, eu vou ser jogador de tênis. Quando que você sentiu isso daí? Qual foi a primeira vez? Então, eu me lembro que acho que foram 2 ocasiões. A primeira ocasião foi que eu fui jogar um torneio no Triângulo Mineiro. Acho que foi o primeiro torneio que eu joguei. Aí eu já cheguei direto, já fui para a final. Jogou eu e meu irmão na final. Você já achou que Aí eu acabei perdendo dele, mas foi um jogo muito parelho. Seu irmão Carluxo, ele 1 ano mais velho, o Carluxo. Carluxo, irmão do André. Perdi dele, ele foi campeão. E também teve um outro torneio em São Paulo, lá no Esporte Clube Pinheiros, que eu me lembro que eu perdi, acho que na semifinal. E naquele torneio, de todas as categorias, eu ganhei o troféu Revelação. E foi a partir daí que eu comecei a pegar gosto pelo esporte e vi que eu poderia ter algum futuro no tênis. Primeiro título seu, em quadra? Primeiro título?
O primeiro título foi o ser vice-campeão no Triângulo Mineiro, que foi um dos primeiros torneios que eu joguei. E fala para mim a tua estreia em ATP, o primeiro torneio que você jogou valendo pontos para o ranking da ATP do tenistas profissionais. O primeiro torneio, eu acho que foi em Guarulhos. Inclusive, nesse torneio tem uma curiosidade. Nesse torneio, eu participei do Qualify, né? Porque os torneios eles têm o Qualify com 128, são 128 tenistas no Qualify, onde se classificam 8 para a chave principal. Para a chave principal, que é jogada em 32 tenistas. 32. Eu ganhei 4 jogos nesse Qualify, sendo que o último jogo eu ganhei do Thomas Bellucci. E chegou no torneio principal. Thomas Bellucci, ex-número 1 do tênis brasileiro. Na época ele tinha, acho que 16 para 17 anos. Aí eu ganhei dele na última rodada. Joguei a última rodada do Qualifying, na primeira rodada da chave principal ganhei mais um jogo e já perdi na segunda rodada da chave principal, lá em Guarulhos, em 2000 e... acho que foi 2003. 2003. André, eu queria falar só um pouquinho, rapidinho, porque eu acho que vale a pena citar isso. Bauru sempre foi a cidade considerada uma das capitais do tênis do Brasil durante muito tempo e eu queria, assim, no programa, tomar liberdade com você, da gente citar desde a geração antiga até o pessoal que jogou comigo, que jogou com você, que vem atualmente jogando. Sim. Vamos lembrar Roberto Cardoso, Roger Guedes, Meca, Celso Sacomandi, que eu não posso esquecer, Júlio Góes, o Meca, que para mim é uma lenda do tênis. Edivaldo de Oliveira, o baiano, parceiro meu, jogamos vários brasileiros juntos, jogamos duplas juntos no Brasileiro de Porto Alegre, eu e o baiano. Renato Joaquim, multicampeão, um dos maiores jogadores que eu vi em quadra. Vamos falar de um pouco de menina, as irmãs Joaquim, a Simone e a Denise, a Nene, e mais pro lado de hoje, depois na sua época, a gente já tem o Thiago Gilioli. Rodolfo Bustamante, o Pedro Escoculha, tem o Daniel Bustamante também, tem o Guilherme De Stefani, que também jogou. Tem o Rui Pagano, e já que falamos, João Paulo Sacomandi, filho do Celso, muita gente boa de Bauru. Não podemos esquecer do Carlinhos Oliveira, que vai estar no programa fazendo uma pergunta para o André. Sobrinho do baiano do Edivaldo de Oliveira, outro monstro do tênis. E assim, Bauru ia para todos os torneios, os principais do país, favorito em todas as categorias. Todas as categorias, o bauruense tinha jogador favorito. Nessa época, um pouquinho anterior à minha geração, tinha o circuito satélite. Em Bauru tinha o Melita, circuito Melita e o VAT 69. Para a gente ter uma ideia, uma chave de, eu acho que o satélite eram 16 jogadores. Dos 16, 5 eram bauruenses. Então, e é um torneio internacional. Então, contando pontos já. Esses 5 jogadores que eram esses que nós citamos, o Meca, Edivaldo de Oliveira, Celso Sacomandi, todos participando. Roger, para você ver o quanto o Bauru sempre teve história nesse esporte, que é maravilhoso e que o André representa tão bem. André, conta rapidinho assim da sua passagem do juvenil. Você chegou a ser 7º jogador juvenil do Brasil. Eu sou da geração do Guga, né? Eu nasci no mesmo ano que ele, foi 76. Joguei 7 vezes com ele no juvenil. Infelizmente, eu queria estar falando que eu pelo menos tinha ganho uma, mas infelizmente nunca ganhei. E eu queria eu queria chegar e fazer a primeira pergunta para o André. Eu quero que ele me responda. A primeira pergunta vai ser de uma pessoa que eu tenho muita consideração, Dr. Carlos Cury, o Curinho, pai do André. Oi, André. Oi, Mauad. Um prazer participar da sua programação no YouTube, fazendo uma pergunta para o meu filho, para o André. Oi, André. Na sua época nos Estados Unidos, quando você fez a high school, você foi considerado um dos melhores jogadores da Liga do Norte da Califórnia, tendo ganho, inclusive, o troféu do melhor jogador naquela temporada na Califórnia. Eu pergunto para você, por que razão ou por que razões você não quis continuar nos Estados Unidos e seguir a carreira profissional ingressando numa universidade? Então, pai, eu fui para os Estados Unidos, né? Fiz a high school lá. Eu saí de Bauru, eu tinha 16 anos. Então eu era muito jovem. E acho que a juventude de antigamente, eu acho que tinha cabeça um pouquinho mais
mais lenta, a gente não tinha tanta maturidade como hoje em dia. As crianças, que é muita informação adolescentes hoje. de 15, 16 anos já estão bem evoluídos. Antigamente, acho que sem internet, acho que a gente era um pouquinho mais imaturo, vamos dizer. Então eu ingressei lá no terceiro colegial, joguei vários torneios lá pela equipe da escola. E eu era número 1 lá da escola, ganhei vários torneios, fui considerado... E de um estado fortíssimo, sim, que é a Califórnia. Do norte da Califórnia, eu fui considerado o melhor jogador. E nisso, foi em Fresno, na Califórnia. E nisso eu tive o convite de, assim que eu finalizasse a high school, eu iria para o Fresno State, Fresno State, que é a universidade. E eu acabei optando em não ficar lá. Eu, de certa forma, eu me arrependo. Claro que a gente não sabe o que aconteceria, mas eu acho que seria um grande passo para mim ficar lá, ter feito a universidade, poderia ter voltado e continuado no profissional, mas eu acabei optando, acho, por um pouco de imaturidade, saudade da família, saudade de todos. Acabou e naquela voltando. época era muito difícil, porque eu conversava com meus familiares só de domingo. É outra realidade. Porque a ligação era cara, hoje talvez não a situação vídeo, não tinha nada. Entendeu? Se conversava por carta. Por carta e esperando, até rádio amador tinha que Então a gente tinha muita saudade de tudo, dos amigos, da família, daquele churrasquinho, entendeu? E fez com que você voltasse para o Brasil. E fez com que eu voltasse para o Brasil. E a família com um status bom e tendo tudo na mão, eu vendo meus irmãos, tudo aqui com carro, tudo e tal, eu acabei pela imaturidade, acabei optando por voltar para o Brasil. E meio que dei uma estancada na minha carreira por uns 2, 3 anos. Muito bom. André, eu quero começar agora um outro quadro que a gente tem, que é o bate-pronto. Eu vou te perguntar, eu quero resposta rápida para você, que você me fale, vamos lá, eu quero que você me fale o melhor jogador que você enfrentou. Eu acho que foi o Guga, né? Disparado, o Guga, não tem o que falar. Foi o número 1 do mundo, né? Tá certo que eu joguei com ele até os 14, 15 anos, mas mesmo assim... Mas você já percebia que seria diferenciado. Seria Eu quero que você me fale, agora eu quero que você não pipoque nisso, o melhor duplista que você jogou ao lado, que você... Eu acho que o Rodolfo Bustamante foi o que eu joguei, a gente chegou em semifinal de torneio ATP, então eu acho que ele foi Tiveram vários outros que jogaram mas ao meu você lado, mas o Rodolfo Bustamante eu acho que foi fez uma ótima parceria. Sim. E eu quero que você me fale de bate-pronto, qual foi o teu título que mais te marcou? Aquela vitória que você fala assim, essa vitória me marcou mesmo. Cara, eu tive uma vitória muito boa num torneio ATP também, de um Future, em Rio Claro, que fica marcado até hoje, que foi na última rodada também do Qualifying, eu joguei com um argentino, o Schwartzman. Que hoje ele é top 15 do mundo. Isso foi em 2009. Então foi uma vitória que me marcou muito. Se eu pudesse escolher um jogo para eu rever o tape, esse eu acho que seria o primeiro. Que é um jogador argentino que se mata em quadra, muito baixo para os padrões atuais do tênis, mas é um fenômeno. Nessa carreira vitoriosa do André, tem um amigo nosso, um grande jogador, que enfrentou diversas vezes o André e que quer fazer uma pergunta para ele, o grande Carlinhos Oliveira, hoje professor aí no Bauru Tênis Clube, sobrinho do Edivaldo Oliveira, o baiano. Bom dia, obrigado Du pelo convite, né, por poder participar. Tive vários jogos, né, com o André Cury, são jogos que sempre exigiu de nós dois. É um adversário aí que chegou a me castigar muito. Mas tem um jogo, cara, que eu não esqueço, cara. Foi uma final em São José do Rio Preto, quadra central do Harmonia Tênis Clube. Terceiro set, naquela época os sets eram normais, né? 3 sets normais, não tinha super, não tinha nada. E eu me lembro que no terceiro set, no tie break do terceiro set, tava acho que 5-3 pro André, uma coisa assim. Cara, eu fui dar um lob nele e ele se esticou para buscar essa bola. O que aconteceu? O que aconteceu, André? Me fala.
Conta essa história. Então, lá em Rio Preto, como todo mundo deve saber, é muito calor, né? Demais. E nesses torneios que a gente jogava, que são os torneios de primeira classe, você tinha que fazer 2 jogos no sábado, era um de manhã e um à tarde, e no domingo mais 2, era semifinal de manhã e a final à tarde. À tarde não, em seguida. Em seguida. Depois de 1 hora. Então aí a gente começou a fazer a final, foi pro terceiro set, acho que depois de 2 horas e meia de jogo. Acho que não estava 5-3, eu acho que estava 3-1. Só para o pessoal entender, o terceiro set raiz, nessa época, sem o tie-breakão, que é usado hoje nos torneios da Federação Paulista, set normal. Aí ele me deu um lob, eu fui para a rede, ele me deu um lob, eu pulei, deu uma cãibra na minha panturrilha. Aí não teve jeito, aí eu continuei o jogo, mas perdi de 7-4. Porque não tinha como jogar mais. E foi muito marcante mesmo, a gente já fez vários jogos. Várias finais, finais, eu acho que umas 10, 12, 15 finais a gente fez. Ele ganhou a maioria, eu devo ter ganho umas 5, ele umas 8, 10. Mas sempre foi um jogador que sempre deu trabalho e eu sempre tinha satisfação de jogar com ele, que sempre foi um excelente jogador. E ele, desde de moleque, ele começou como pegador de bola. Sim, assim como o tio dele, o Edivaldo Oliveira, o baiano, começou na nossa época. E ele começou depois como ajudante do seu Cláudio Sacomandi e aí ele aprendeu a jogar. E no juvenil eu ganhava sempre dele, porque como ele começou mais tarde, mas depois que a gente começou a ficar maior, mais adulto, aí ele jogou muito bem tênis, foi jogador da ATP também. Muito bom. Um excelente jogador. André, e eu quero que você fale um pouco agora pra gente do teu sucesso, que você vai participar do torneio de sêniors acima de 35 anos, acaba como um dos melhores jogadores do mundo. Conta um pouco dessa trajetória, coisas que aconteceram, fatos aí. Eu sempre fui muito competitivo, né? Então como eu sempre joguei, sempre me preparei fisicamente, então a partir dos 35 eu pensei, opa, agora é minha oportunidade, né? Como eu estou jogando bem tênis, com bom físico, vou arriscar a jogar os torneios sêniors. Aí logo no primeiro ano que eu comecei a jogar, foi em 2013, lá na Turquia, eu já fui até a semifinal e acabei ficando em terceiro lugar no Mundial da de 35 anos. E ganhei vários torneios, acho que eu perdi 4 jogos em 7 anos que eu joguei, eu perdi 4 jogos só. E eu joguei 4 mundiais, eu perdi os 4 jogos mundiais, que eu não fui campeão. E eu acho que eu perdi mais 2 aqui no Brasil, em torneios no Brasil. Então eu perdi acho que 6 jogos que eu perdi. E ganhei vários torneios em Uberlândia, Curitiba, São Paulo, vários torneios. Então, deixou você como terceiro melhor tenista acima de 30 anos, sim, eu fui 35 anos no mundo, né? Fui eleito, acho que em 2013, pela Confederação Brasileira como o melhor tenista sênior do Brasil. Sensacional. 2013. E aí, André, e nessas viagens internacionais para disputar esse Mundial, tem história boa para contar, não tem? Tem várias histórias, mas uma história mais curiosa e que me deu até mais medo, assim, vamos dizer, voltando da Turquia em 2015, peguei o avião lá em Istambul e estava retornando. Nisso, o piloto, não sei, começa a falar no microfone do avião, falando que estava com uma falha técnica, que a gente precisaria pousar em Casablanca, em Marrocos. Até aí o pessoal falou, mas o que será que é? Será que é falha da turbina? Começou a pensar em várias coisas. Tá? Aí descemos em Marrocos, no aeroporto de Marrocos. Nisso, a hora que a gente está aterrissando, tem bombeiro, Polícia Federal, cachorro farejador, mais um monte de gente esperando, e a gente parou bem lá no meio da pista, não parou perto do aeroporto, parou bem lá longe. Aí a gente começa a descer, aí eles falam... E um avião passando enquanto você conta essa história. Aí a gente ficou sabendo que tinha um bilhete no banheiro, da Turkish Airlines, né, da Turquia. Tinha um bilhete com ameaça de bomba. Cara... Então ele falou, aterrissaram, né, que eu acho que deve ser de praxe. Bom saber isso depois que aterrissou, né? Aí nisso a gente está lá no aeroporto, a gente ficou esperando, aí entra a Polícia Federal, a gente teve que tirar todas as coisas da mala, verificar mala por mala. A gente ficou umas 4 ou 5 horas em Marrocos e a gente retornou no mesmo avião. E a sensação, será que a bomba não está lá ainda? Tá dentro? Será que tem bomba? Será que não tem? Rezando para chegar logo. Aí graças a Deus não tinha nada e a gente voltou tranquilo. Eu vou fazer agora uma pergunta para o André, que quem enviou é um
maiores ídolos que eu tenho no tênis, que eu espero poder rapidamente entrevistar essa pessoa, Celso Sacomandi, uma lenda do tênis bauruense. E ele mandou uma pergunta que eu gostaria de fazer para o André também. André, você já foi um dos melhores juvenis do Brasil na sua época. Assim, você jogar várias vezes, ganhar de gente às vezes que achava que você não ganhava, e você jogar com o Guga, fazer jogo duro com o Guga, enquanto juvenil. Quanto adulto, você tinha uma direita, um forehand que às vezes deixava o cara parado na quadra. A ponto de uma vez, num Jogos Abertos, contra São Caetano, o técnico argentino Patrício Arnaud comentou comigo: nossa, o André tem uma direita como um dos melhores espanhóis. Não é qualquer espanhol não, como os melhores espanhóis. Faz o que quer com a direita. Então, e você, eu queria te perguntar, o que você acha que faltou para você ter jogado profissional e com certeza pudesse ter chegado entre os 100 melhores do mundo? Quando eu retornei dos Estados Unidos, voltando no começo da nossa entrevista, eu parei de jogar um ano e meio. Aí eu já tinha 20. E quando eu voltei, eu já comecei a trabalhar com meu avô, meu sogro-avô. Em janeiro de 96, comecei a trabalhar com seguros já. E aí o que acontecia? Eu gostava de jogar tênis, jogava alguns torneios, só que eu não fazia só aquilo. Não se dedicava exclusivamente àquilo que é... Então eu dava preferência para os torneios de fim de semana, entendeu? Que eram os torneios de primeira classe. Aí, quando tinha um torneio profissional na região, no estado de São Paulo, Rio Claro, joguei, Guarulhos, que eu já comentei, alguns torneios, eu acabava jogando, o qualifying, que é de sábado e domingo. Mas se não se dedicar 100%, ainda mais, não tem condição. Profissional, você tem que... Hoje, um profissional da minha época treinava 8 horas por dia. Agora, uma coisa que todo mundo no tênis bauruense, mesmo quem enfrentou, fala, a direita do André é uma direita de top 20 do mundo, ela anda demais, ela é espetacular, a gente vê ele jogar, é realmente diferenciado. A direita é um ponto forte do meu jogo, sim. E agora a gente vem com mais um quadro do programa, o Segue o Jogo. E aí, André, me conta aí nesse nosso quadro Segue o Jogo, o que você tem feito, desenvolvido com o tênis, como é que você tem essa relação com o tênis hoje em dia? Eu continuo jogando meu tênis 3, 4 vezes por semana no Bauru Tênis Clube. E tenho acompanhado meu filho, que para mim é um prazer acompanhá-lo, ele que fez 9 anos esses dias. Ele começou a gostar do tênis agora, ele está fazendo uma escolinha lá com o Carlinhos Oliveira. Seu grande adversário, parceiro. Grande adversário. Então, para mim é uma satisfação poder acompanhá-lo e, se possível, que ele continue é a geração de tênis seguindo. Meu pai, eu, todos os meus irmãos, agora o meu sobrinho, o Vitor, o Gabriel também, se Deus quiser, já vai também... Porque esse esporte é de se apaixonar, né? Quem entra na quadra e quem suja o pé, a meia no saibro, sabe o que é esse jogo. É muito gostoso e é uma satisfação enorme a gente poder ter um filho aí querendo jogar. Muito bom. André, eu queria que você falasse agora pra gente os troféus que você trouxe da tua carreira vitoriosa, que ficou um belíssimo cenário, contar um pouco dessa história. Eu trouxe aqui alguns troféus. Eu tenho aqui esse à direita aqui, foi um torneio que eu joguei no Clube Espéria, em 88, que eu fui campeão, que era um brasileiro eu acho que era 16 anos, não, 12 anos, categoria belíssimo 12. Troféu. Ganhei vários jogos. Aquele lá foi um torneio em Bauru de primeira classe, que eu fui campeão. Aquele outro foi uma dupla centenária, que foi um prazer eu ter jogado do lado do meu pai, foi do ano passado. Campeão de dupla centenária com o pai, um momento inesquecível. Aquele foi um torneio sênior em Uberlândia, lá no Praia Clube, que eu fui campeão. Essas duas medalhas são dos mundiais, semifinalista com o Jair Mantovani no Mundial de 2016 e semifinalista de simples em 2013. E esse maior aqui foi em 2013 que eu ganhei o título de melhor tenista sênior do Brasil. Tá? Maravilhoso. E além desses, tem alguns outros títulos importantes, que foi campeão sul-americano de simples e duplas. Na duplas foi do lado do nosso amigo Gustavo Aleixo. Grande duplista Gustavinho Aleixo, que tanto jogou aqui, amigão, parceiro nosso. E o nosso quadro Apostando Alto,
com o apoio do nosso parceiro, o site de apostas BetCerto. Essa semana eu quero fazer uma dobradinha e eu vou pedir para o André me ajudar. Ele vai dar os palpites de 2 jogos do campeonato inglês. André, eu quero 2 palpites para você, nós vamos fazer uma aposta lá no BetCerto. Crystal Palace e Manchester United no Crystal Palace, quem ganha? E o placar? 1-0 United, Manchester. United 1-0. E o outro jogo, Everton e Aston Villa, lá no Everton. Everton 2-0. É isso daí, eu vou apostar essa dobradinha com os palpites do André. Se a gente ganhar, beleza. Se não, o site BetCerto, de novo, vai nos agradecer. André, é um prazer te ter recebido aqui, ouvir as suas histórias aí no tênis. E eu quero te deixar uma lembrança do programa, pela tua participação, uma camisa do nosso canal, do Mauad Esportes. Legal. Quando você for no Bauru Tênis Clube jogar, você use e faça a nossa propaganda. E aqui, do meu amigo, um parceiro de muitos anos da Brussels Cosmetics, um kit para dar para a esposa, para ela ficar feliz. Legal. Tá? E foi uma satisfação ter você aqui com a gente. A satisfação foi minha. E eu também trouxe um mimo para você. Aí é a melhor coisa do programa. Eu vou trazer um objeto aqui que foi muito usado por mim. E foi com esse objeto que eu cheguei na semifinal do Mundial de 2013. Ah, que é isso? Nós vamos ter... Eu vou ter o melhor cenário... Vocês me desculpem outros lugares, outros canais, mas eu vou ter o melhor cenário do mundo. Você tá falando sério, André? Oh, lógico. Aí eu fiquei mais uma vez desconcertado. Donizete Oliveira, com uma camisa da seleção brasileira na qual ele jogou ao lado de Pelé, em 1990 em San Siro, em Milão. Depois Suzette, um mito do basquete feminino, com uma camisa da seleção brasileira retrô. E agora André Curi, um dos maiores jogadores, um dos maiores talentos do tênis bauruense, com uma raquete na qual ele chegou semifinal. Não tenho nem o que falar. Mais uma vez desconcertado. Valeu. Show de bola, André. Obrigado. Vai demorar pra passar essa porra, viu? Alguém me explica que o cara dá 2 voltas com o planador? Ele é muito ruim, esse piloto. Ah, ainda bem que o avião tá passando. O André tem hora, viu? Eu só combinei com o André 1 hora só, já tá passando. Ah, mas aí depois você compensa no cachê, você É. joga mais.